Então eu quero começar essa conversa justamente perguntando, dona Maria, 10h21, que a senhora possa explicar como é que a senhora está. Estou péssima. Péssima. Meu psicológico está completamente abalado. A senhora precisou usar alguma medicação? A senhora tem... Nós conversamos antes, né, por telefone e a senhora me disse, inclusive, que por vezes chora por causa desse episódio. Sim. Eu já sou uma pessoa depressiva há alguns anos. Então, eu tomo remédio controlado para depressão há alguns anos. Eu tenho a síndrome de ansiedade crônica. Também preciso tomar medicação para isso. E com esses episódios, com essas brincadeiras que foram feitas, e esse pessoal largando na mídia sem permissão de ninguém, sem autorização de ninguém, isso me afetou muito, muito, muito mais. E não afetou só a mim, afetou a minha família inteira. Eu tenho uma filha de 29 anos, ela é gestante, é a primeira gestação dela, ela é gestação de risco. Eu não consigo falar com ela, porque cada vez que eu vou falar com ela, eu choro, eu não consigo nem saber se ela está bem, se ela não está. Ela não me liga, ela não fala mais comigo faz uns 2 dias já. É meu primeiro neto e eu não tenho notícias. Ela não fala com a senhora por alguma razão ou por causa desse episódio? É por causa desse episódio, exclusivamente por causa desse episódio. Por causa desse episódio. Eu não sei se a senhora se sente confortável e por isso eu tenho esse cuidado de contar o que aconteceu, porque a gente viu a versão, né, de alguém que gravou, a senhora disse que sem a sua autorização, mas eu acho que seria importante a senhora contar. Olha, eu fui para lá, eu tive a intenção de ir de noite, porque eu sabia disso ou daquilo. A senhora pode contar a sua versão para que a gente tenha aqui a verdade a partir do seu ponto de vista? Sim. Não é só meu ponto de vista, eu vou falar exatamente o que aconteceu. Perfeito, dona Maria. Porque a mídia coloca o que quer, transformam palavras usando a própria voz da pessoa através da inteligência artificial, fazem montagens e a gente acaba sendo o pior culpado da história. Na noite do dia 24 de dezembro, eu fui levar meu filho, dar um passeio de carro, sem destino definido, sem horário certo de ir e voltar. A gente não tem mais o costume de fazer aquela ceia do Natal, já faz alguns anos. Então, até porque as condições financeiras aqui estão bem precárias, aqui na minha casa, então a gente não faz, não tem como ainda, quem sabe um dia melhor. Aí ele me disse assim: mãe, eu tenho assuntos particulares meus, ele tem 12 anos, tenho assuntos particulares meus e eu não me sinto confortável de falar com o pai. Eu sei que o pai é uma pessoa aberta comigo, mas eu não me sinto confortável. Eu quero conversar contigo, sozinho, longe do pai. Eu peguei o carro e saí. A gente saiu, foi rodando. Quando eu me dei por conta, eu já tinha passado o Barão de Cotegipe, daí eu comecei a brincadeira com ele no carro. Digo, já que temos aqui, vamos para o aeroporto conhecer o Brad Pitt. Gente, eu nunca falei com esse homem, eu nunca tive contato com esse homem, nem com a assessoria dele. Aí ele me disse: mãe, é uma oportunidade de conhecer uma aeronave, um avião, porque eu nunca vi, ele me disse. Realmente, ele não conhece avião de perto e eu também não. Conheço voando no ar, vi de longe assim, mas eu chegar perto de um avião, botar a mão, encostar na escada do avião, eu nunca cheguei. Aí eu pensei, digo, bom, é uma oportunidade de repente levei.
Mas era umas 7h30, eu acho, 8 horas no máximo, quando a gente chegou em Erechim. Porque eu saí de casa de São Valentim, era 7 horas da noite. Então, há comentários que foi gravado esse vídeo dia 1º do ano, de madrugada, isso é tudo mentira. Foi na véspera do Natal, 24. Foi na véspera do Natal, entre 8h30 e 9 horas da noite. Uhum. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, mas eu ia com meu filho brincando na estrada, brincando com essa história, conheci o Brad Pitt. Ele é um ator muito famoso e eu sou fã dele desde 94. Todos os vídeos deles eu assisti, os filmes deles eu assisti. Ele nasceu em 18 de dezembro de 63, se não me falha a memória agora, porque com o nervosismo não me lembro a data. Eu sei que ele completou 61 anos agora, dia 18 de dezembro. Sou fã mesmo dele. E por ele ser um astro famoso, eu puxei essa brincadeira com meu filho. Chegando no aeroporto, o aeroporto estava fechado. Mas tem uma placa na frente do aeroporto que tem o número do contato dos vigilantes que trabalham lá, né? Eu peguei, liguei e pedi para abrirem o portão para mim lá dentro. E continuei com a brincadeira com meu filho, ver o Brad Pitt, que chegaria de madrugada, de um avião, sei lá. Mas, enfim, sem a minha permissão, eles acharam que eu estava sofrendo um golpe. De cara, eles já deduziram eles imaginaram que a senhora estava sendo vítima de um golpe. Sim. Aí, eles deduziram isso e chamaram a reforço policial. Chamaram a polícia, né? Claro. Veio uma viatura com 2 soldados da PM lá. Eu não quis me contradizer da brincadeira que eu estava fazendo. Eu continuei aquilo, né? Só que sem minha permissão, sem eu saber, um dos guardas do aeroporto parou atrás do carro. Eu vi que ele parou lá atrás, mas eu não vi o que ele estava fazendo. Eu não fiquei cuidando, porque a minha ação no momento era responder as perguntas da brigada. E passou pela sua cabeça de contar para os policiais que era uma brincadeira? Ou por que a senhora decidiu naquele momento não contar? Simplesmente eu continuei a brincadeira para não me contradizer o que eu havia falado com os guardas. Porque senão eles iam... Eu sei lá, eu fiquei até meio constrangida de me contradizer no momento. Uhum. E daí tinha meu filho junto ali, ele estava mexendo no celular e tal. Conversei com os brigadianos, daí eles me pediram fizeram 1001 perguntas, eu respondi todas. Aí, só que o guarda gravou o momento que eu falava da história, que eu iria lá me encontrar com o Brad Pitt. Que isso não era verdade, porque jamais uma celebridade daquelas vai vir para Erechim encontrar uma pobre coitada que nem eu. Isso eu sei, nem em sonho. E é quase impossível isso, até em sonho. Então, ele gravou essa parte. Aí a parte que eu conversei com os policiais, que eles me pediram se eu queria representar alguma coisa contra o Brad Pitt, queria representar alguma coisa, eu disse que não. Porque como é que eu vou representar uma coisa que não é verdade? Uhum. Eu não sofri golpe. Eu não gastei um centavo para pagar golpe de ninguém. Até porque eu não tenho nem dinheiro para manter a casa. Como é que eu vou pagar um golpe desses? Então, esse golpe nunca existiu. Nunca foi verdade. A mídia espalhou o que quis, falou o que quis, porque alguém gravou um vídeo sem autorização, fez o uso da minha imagem, da minha reputação indevida e postou na internet. E isso viralizou o mundo. A senhora sabe, dona Maria, vou fazer uma confissão aqui. Quando eu vi, porque no vídeo a senhora, dentro dessa brincadeira que a senhora está me contando, a senhora diz, eu falei com ele no telefone. Então eu fiquei com a impressão de que a senhora tinha
acreditado que tinha falado com ele. Não sei exatamente porque se fazia parte dessa brincadeira. Por que a senhora disse que eu vi ele, eu falei com ele, fazia parte dessa brincadeira? A senhora alguma vez teve algum vídeo que parecia ser falar com ele? Porque às vezes tem o golpe, né? De fato, a pessoa que se faz passar. Sim, não passava da complementação da brincadeira. Uhum. Eu nunca tive contato com ele, eu nunca vi ele. Vi ele, sim, através das telas, né? Mas não do jeito que foi colocado ali. Uhum. Não teve nenhuma... algo que fizesse a senhora acreditar que fosse uma chamada de vídeo, algo nesse sentido? Não teve. Uhum, uhum. A senhora disse aqui... Pode continuar, desculpe, me perdoa, pode ficar à vontade. Tanto que as chamadas de vídeo que eu atendo dentro de casa, alguém sempre vê. Ou é meu marido, ou é meu filho. Geralmente meu filho, mais do que meu marido. É raríssimo eu atender alguma chamada de vídeo que não seja alguém da família. Uhum. A não ser que seja de pessoas amigas, pessoas bem conhecidas. Eu não atendo a chamada de vídeo. Uhum. E a senhora mencionou aqui, eu anotei também, que a senhora é muito fã do Brad Pitt, né? A senhora acompanha os filmes, a senhora pode me contar um pouquinho mais dessa admiração? Sim, posso. Quando é que... O meu primeiro contato com o primeiro filme do Brad Pitt, se você pesquisar, foi em 94, começo de 94, onde foi lançado Entrevista com Vampiros. Uhum, conheço. Esse foi o primeiro vídeo dele que eu assisti. Aí depois teve todos os outros. Nesse primeiro contato que eu tive ali com ele na tela, teve algo que me chamou muito a atenção e eu me transformei numa fã. Desde então eu comecei a fazer algumas pesquisas, pesquisar a data de aniversário, nome do pai e da mãe, com quem ele era casado, nome dos filhos, sabe, tudo. Eu não consigo pronunciar os nomes de todos deles, porque eu não consigo pronunciar o inglês, mas eu tenho no meu celular algumas coisas anotadas, outras eu não anotei mais, perdi eu tinha anotado num caderno. Aí deu temporais, algum tempo atrás aqui em São Valentim, tive a casa destelhada por 2 vezes, documentação, tudo foi perdido, inclusive o meu caderno de anotações sobre a vida de Brad Pitt. A senhora tinha um caderno que não sei, recortava, colecionava, escrevia? Sim, eu tinha. Mas daí, como os temporais, como choveu, molhou tudo dentro da casa, eu perdi um monte de coisas dentro da casa que eu tinha, devido que estragou com a chuva. Esse meu caderno foi pro espaço também. Uhum, uhum. Era um caderno de fã mesmo. Sim. A gente pode dizer que era o seu ídolo e alguém que a senhora admirava muito. Na entrevista que eu vi da senhora, a senhora disse inclusive que tinha uma preocupação com a repercussão, porque fez muito mal para a senhora e a senhora até se preocupou com a repercussão da imagem dele, é isso? Sim. Me preocupei muito, porque acompanhando a vida dele como eu acompanhava, eu vi várias vezes repórteres do exterior comentando que ele tinha sido vítima desses golpes da internet, que a empresa dele teve que pagar indenizações milionárias, enfim. E como ali não se define num golpe, porque não é um golpe contra a minha pessoa, eu defendi ele, porque ele também é vítima, né, nesse momento, tanto quanto eu. E vou defender sempre. Nesse caso, não houve golpe. Eu vou negar até a minha morte, porque não houve. Eu não tenho contato com ninguém da assessoria dele, eu não tenho contato dele, pessoal. Até porque eu acho que, assim, porque ser uma fã não significa invadir a privacidade do outro.
A senhora E talvez tem toda a razão. Talvez tendo um contato pessoal dele, sei lá como que é lá a vida dele, lá interna, pessoal, dentro de casa, dentro com a família, enfim, ali. Essa parte a mídia nunca expõe, né? Então, se eu ter um contato pessoal dele, vai que alguém pegue o telefone ou faça uso do meu contato para chantagear ele, sei lá, empregado ou sei lá quem. Essa é a minha preocupação, porque ele não merece ser punido por uma coisa que não é verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Dona Maria, eu queria pedir que a senhora falasse do que a senhora está sofrendo, para que as demais pessoas tenham a compreensão também e se coloquem no seu lugar, né? Porque eu já fui vítima também de não sei se a palavra é vítima, mas eu também já sofri cancelamento, internet, repercussão, a gente fica muito abalado, né? É uma coisa de... Eu troquei telefone, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho para a grande audiência da Rádio Gaúcha o que a senhora passou a enfrentar. É uma questão, um abalo, a questão da família. Bem, meu psicológico está bem abalado. Teve problemas com uma das minhas irmãs, eu bloqueei o contato dela ontem, porque ela começou a me ofender. A sua irmã? A minha irmã, ela não sabe, não entende a verdade. Agora há pouco eu estava falando com a outra, porque eu bloqueei duas, né? Mas uma delas eu bloqueei sem ela falar comigo. Então, hoje de manhã ela me ligou por um outro número, por isso que eu não te atendi há alguns momentos atrás. Ela me pediu encarecidamente para me afastar das redes sociais e por um tempo, porque ela também está muito abalada, ela está muito triste. E meu filho aqui também está muito abalado, meu esposo, enfim, todos. Eu só gostaria que cada um que compartilhou essa mentira, que cada um que fez essas chantagens emocionais com uma coisa que não foi permitida, que a lei do retorno existe, não faça maldade, não faça aos outros o que não queres para ti. Que se colocasse um pouquinho no meu lugar, no lugar da minha família, no lugar dos meus filhos principalmente, e vissem o quanto é doloroso, quanto é doído passar por uma coisa que a gente não merece, por causa de uma brincadeira ter uma repercussão tão grande no mundo. Eu já não falo mais aqui de Erechim, Rio Grande do Sul, porque isso já foi para até lá nos assessores do Brad Pitt em São Paulo, acho que Rio de Janeiro, não sei, que ele tem alguém ali no Brasil que assessora ele daqui, né? Sim. Conforme informações do outro repórter aqui de Erechim, do RS Agora, ele me passou que agora há pouco também que a minha entrevista foi encaminhada diretamente ao Brad Pitt e ele botou um coração, porque ele entendeu que era uma brincadeira, que não era verdade e que tudo não passava de uma farsa da internet. Dona Maria, eu vou precisar encerrar a entrevista por nossa questão de tempo e eu quero lhe deixar um abraço carinhoso, um beijo, meu respeito e que a senhora, na medida do possível, possa se recuperar disso. Lhe falei, né, como mãe, como filha, eu me coloco no seu lugar, nesse drama e lhe dizer que eu lhe respeito e muito obrigada por conversar com a gente, de coração. Espero que as coisas se resolvam o mais breve possível. Tá bem? Amém. 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 Que Deus te ouça, que Deus te abençoe sempre. Você, o Yuri, o pessoal ali da rádio, enfim, e que isso tenha um encerramento o mais rápido possível dessa farsa. Que assim seja. Um beijo, Dona Maria, um beijo grande, tá? Muito obrigado. Beijo. Obrigada a vocês. São 10h40, esse é o Timeline. Essa foi uma conversa que nós fizemos exclusiva, né? A segunda conversa que foi feita com a Dona Maria. A Dona Maria, para quem não pegou, é aquele vídeo que circulou nas redes sociais de uma forma que viralizou, se espalhou, depois virou muito meme.
com o Brad Pitt estando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estando em... Né, teve uma repercussão, a gente chama de viralizar, né? Eu me comprometi com a Dona Maria, como vocês puderam ver, de fazer essa entrevista de forma muito respeitosa, porque eu não tenho formação médica ou de questões de saúde, mas eu acho que tem uma repercussão muito grande. Ela falou em crise de ansiedade e, de alguma forma, acho que sim, a gente tem que, com muito respeito, encarar essa situação, ainda que as pessoas levaram para o lado lúdico, talvez justamente não sabendo, não conhecendo o íntimo da Dona Maria. Então, eu acho que a gente cumpriu um papel aqui, pelo menos foi a nossa intenção, a minha intenção, junto com a produção do Yuri, de mostrar o que tinha acontecido e humanizar o caso, né? Perfeito, Gabriel, essa é a palavra. O PG fala muito disso, né? Quando a gente trata de uma história, quando a gente conta a história de alguém e conta do ponto de vista dela, com o histórico familiar, com o histórico de questões, né? Ela citou aqui, tem um caderno que ela anotava o nome dos filhos, o nome do pai, da mãe, do Brad Pitt. Eu acho que a gente consegue entender também o drama que tem por trás dessa história. Eu repito, não tenho formação médica, não tenho formação de questões psicológicas, mas eu acho que tem um ponto de atenção aí. A Dona Maria, eu repito, me comprometi com respeito. Eu repito o que eu disse para ela, que eu espero que isso se resolva o mais brevemente possível, que ela possa, dentro desse quadro depressivo também que ela relatou, que ela contou pra gente, encontrar um caminho de resposta médica. É um caso, né? Quando a gente fala em depressão aqui, muita gente acha que é frescura, mimimi, crise de ansiedade. É muito sério. Saúde mental é uma coisa muito séria. Então eu fiz questão de fazer essa fala aqui no final, que eu acho que vocês puderam ver na entrevista também, do respeito e do carinho que nós direcionamos para ela. Eu quero mais uma vez fazer a menção aos dois jornalistas do portal RS Agora, que foram os primeiros a conseguir conversar, foram até a Dona Maria, que é o Osneide Lima, e quem fez a reportagem foi o Wellington Machado. Quero agradecer e dizer para eles, né, que o trabalho foi muito relevante. O portal RS Agora dando crédito, os colegas merecem o crédito por ter feito esse contato. E de alguma forma, né, também aqui a nossa produção, ao Yuri Falcão, que conseguiu colocar no ar essa entrevista, Fernando, Augusto, que permitiram que os nossos ouvintes tivessem acesso a esse conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo.